Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo é o seguinte: preconceito. Então veja bem, nós estamos no Brasil, né? Então para nós brasileiros, né? Hoje é dia 19 de novembro, amanhã é dia 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares, que é o dia da consciência negra. Então veja bem, nós como sociedade, na sociedade brasileira, né, o pessoal fala muito porque dessa questão aí amanhã será o dia da consciência negra, né? E eu estou aproveitando aqui para comentar sobre essa questão de preconceitos aí e tal, né? Que no caso dos negros isso daí é uma conquista, né? Tá certo? Então estou aproveitando aqui para poder falar sobre outras coisas. Aqui no Brasil nós temos essa questão do preconceito contra os negros, né? Mas veja, existem diversos tipos de preconceitos, tá certo? Não é só contra os negros, né? Então veja, tem questões de discriminação, intolerância, bullying, que o pessoal fala tanto, homofobia, tá certo? Então o avanço mais importante não é assim tanto individual, é coletivo, né? O avanço mais significativo, mais importante é o avanço coletivo, tá certo? Quando uma sociedade consegue avançar. Então, na sociedade brasileira existem aquelas pessoas que são progressistas, né, que têm uma visão de futuro, e tem aquele pessoal do século XIX. Né? Então as coisas são assim e nós temos que lutar, né, ter essa questão de nós termos os nossos sacrifícios para poder avançar, né, e arcar com as consequências disso, né, já conscientes de que nós vamos encontrar obstáculos e dificuldades. Tá certo? Então o avanço sempre é muito lento. Tá certo? Então, mas isso faz parte, né? Tá certo? Que nem eu falei, tem pessoas que são progressistas e outros representam o século XIX, né? Aquele pessoal mais atrasado, né? Mas isso faz parte, né? Tá certo? E as pessoas, tem gente que se incomoda com as coisas e tudo mais. Então por isso que as pessoas que precisam romper essa barreira do preconceito, não é só preconceito, que nem eu falei, existe muito tipo de discriminação, intolerância, né? Bullying, homofobia, né? Tá certo? Mas é o estágio que nós nos encontramos aqui como coletividade, né? Tá certo? Então, olha, eu vou ver se eu consigo falar um pouquinho aqui, né? Então, olha, você veja bem, são coisas até interessantes da gente analisar, né? Ó. Então, olha, veja bem, ó. Pra você ter uma ideia, assim, né? Existe tanto tipo de preconceito, de discriminação e coisas dessa natureza, porque, veja, nós como coletividades não estamos acostumados a conviver com certas diferenças. Então algumas coisas, não é questão de preconceito às vezes também, mas é que a gente não está acostumado a conviver com certas situações, assim, porque nós somos sempre acostumados desde séculos já com coisas padronizadas, que aquilo é o certo. Tá certo? Então quando alguma coisa sai um pouco da rotina, a gente fica ou chocado ou a gente demora a ver, assim, a absorver aquela nova realidade. Tá certo? Então o tempo vai colocando aquilo tudo no lugar, né? Então existem muitos estereótipos, né? As coisas são muito padronizadas. Então quando aparece alguma coisa um pouco diferente, as pessoas ficam chocadas, ou levam um tempo para absorver aquilo, para se acostumar com aquilo, né? Então isso é natural. Então olha, quem resolve ser diferente por algum motivo vai ter problema. Então a pessoa que resolve ser diferente ou levantar certa bandeira assim, vai ter problema. Porque as pessoas estão acostumadas só com aquele feijãozinho com arroz, tá certo? Porque aquilo é muito cômodo. Então, principalmente se for uma coisa progressista mesmo, tá certo? Então a pessoa vai ter problemas, dificuldades, né? Vai ser prejudicado, isso é natural. Então o avanço é gradual, né? É passo a passo. Agora veja bem, olha. Existe preconceito de todo tipo, que nem eu falei, bullying, né? Enfim, é um balaio de gato, né? Tá certo? Então olha, não é só contra os negros que existe preconceito, que nem eu falei. Existem vários tipos de preconceito. Então, contra gays e lésbicas, agora esse pessoal já conquistou direitos e tudo mais, né? Os negros, os gays e lésbicas. Agora, veja, observe bem, olha, quem usa piercing, brinco, tatuagem, então, veja, são coisas que as pessoas acham, veja, não aceitam, assim, tem muita gente que tem mente avançada, aceita, mas veja, viu só o que eu falei aqui, ó, piercing, brinco, tatuagem, né? Olha, tem preconceito contra quem é careca, quem é gordo, tá certo? Então, olha, se você pega um casal assim com muita diferença de idade, os outros também vão reparar. Então as pessoas reparam, que nem eu estou falando assim, às vezes não é preconceito, mas é que a gente está acostumado, né? Com aquele padrão,
né? Então, olha, se você pega uma mulher alta e o marido, ou o namorado, ou noivo, assim, mais baixo, aquilo já é porque o impacto é visual. Então, veja, são coisas que são diferentes. Tá certo? Então a gente tá acostumada com aquela coisa padronizada. Tá? Então, olha, homem que tem pinto pequeno, a gente tem que falar real, né? Mulher que tem seios pequenos. Então, olha, mulher que não tem bunda, sei lá, coisa dessa natureza. Então, olha, só uma questão visual. Então, às vezes não é preconceito, mas a gente está acostumado, como eu falei, com o que com o padrão do que é belo, do que é correto. Entende? Então tem coisas que, por isso que eu estou falando. Olha, existe outro que eu marquei aqui, pessoas com deficiências diversas também. Então são situações. Às vezes não é preconceito, mas aquela situação já te causa um certo tal, né? Tá? Então são situações, né? Então, olha, que nem eu estava falando aí, tem muita coisa que a pessoa está agindo daquela maneira conscientemente, né? Aquilo é errado, a pessoa ter aquele tipo de discriminação para com o próximo, assim, tal, né? A pessoa está fazendo aquilo conscientemente, mas só o tempo mesmo para, né, para fazer a pessoa avançar, né? Então, olha, as pessoas não pensam nas próximas vidas, tá certo? Dependendo do que você fizer nessa vida, você verá o resultado na próxima ou nas próximas. Então veja bem, na minha vida anterior, eu vivi na Europa, eu era branco e tinha olhos azuis. Hoje eu sou um mulato, pardo, vivo aqui no Brasil e tal, né? Tá certo? Então lá naquela época, lá tinha aquele negócio de ariano, na época lá, isso no século XX, tá certo? Então veja bem, olha, amanhã é dia da consciência negra, o pessoal, né, veja bem, a gente falar que não existe preconceito no Brasil, que nem eu falei, existe preconceito de todo tipo. Agora veja bem, você vê um homem branco com uma mulher negra, ou vice-versa, né, um homem negro com uma mulher branca, o pessoal pode até não discriminar, mas até surge uma piadinha ali. Faz parte da nossa cultura. O pessoal vai falar assim, olha, aquilo ali é preto no branco, coisa desse tipo. Então veja, que nem eu estou falando, para vencer essas coisas, só o tempo, né? Tá certo? Então veja, olha, eu acho que não se deve propagandear certas condutas e comportamentos, né? Os jovens devem decidir sobre certas coisas quando ficarem mais adultos, quando tiverem capacidade de entender aquilo ali, aí pode optar sobre o que ele quer ou não, tá certo? Esse negócio de venda, ó, veja bem, estou dando minha opinião, eu acho que não tem nada a ver certas coisas, então veja, meu posicionamento sobre tudo que existe aí, então a gente deve haver um respeito recíproco. Isso não existe, mas deveria haver, né? Então, olha, vender kit gay também em escola, eu acho que não tem nada a ver. Ou fazer propaganda de droga, droga faz mal, eu não recomendo droga para ninguém. Então, olha, acho que o jovem, veja, eu não estou sendo preconceituoso com nada, porque não tem nada a ver, isso não existe, eu sou mente aberta. Tá? Mas eu acho que isso não deveria acontecer. Então, se o jovem quer ser gay ou lésbico, ele deve decidir isso por conta própria quando tiver capacidade de entender isso. Agora, tá certo? Porque isso daí está na época de formação da personalidade da criança, do jovem. Tá? Ele não sabe ainda o que é bom para ele. Quando ele for amadurecendo, ele vai percebendo e ele deve decidir quando tiver adulto. Tá certo? Mesma coisa de drogas, que não. Acabaram com a propaganda do cigarro, por exemplo. Tá certo? Porque o cigarro não serve, é que nem droga. Droga eu não recomendo para ninguém. Tá certo? Então essas coisas não devem ser propagandeadas aí, tá? Essas situações, né? Esse é o meu ponto de vista, né? Tá certo? Então o jovem, quando ficar mais adulto, que tiver condição de decidir por si próprio, né? Então ele vai ver o que é bom para ele e tal, tudo mais. Tá certo? Deixa eu ver aqui, ó. Então veja bem, olha. Eu fiz estágio para dar aula no Instituto Internacional de Projeciologia quando eu morava lá em São Paulo, né? E os estagiários eram submetidos a avaliações frequentes. E teve um moço lá que falou que eu piscava muito. Por isso que eu estou falando, né? A pessoa tem que se libertar, né? Sair do armário, né? Tá certo? Às vezes a pessoa está num lugar que a pessoa até é refém, né? Tá certo? Está no meio de gente bitolada assim, né? Tá certo? Então, às vezes, aquele ambiente não serve para a pessoa, né? Veja bem, o cara me reprovou porque eu disse que eu piscava muito. Pô. Então, tá certo? A gente tem que ser natural, agir com espontaneidade. Tá certo? Então, gente, acho que por hoje seria só isso mesmo, tá certo? Bom dia!